Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa aula do projeto Conhecimento Sem Fronteiras. A aula de hoje será sobre saúde emocional. Sou a professora Suzana Contieri, psicóloga, e estou aqui para a gente conversar, bater um papo. Sei que o nosso projeto inicialmente foi idealizado para que esse espaço da aula fosse um momento de encontro entre pessoas em locais públicos, em locais comerciais, praças, para que nós pudéssemos realmente disseminar o conhecimento, compartilhar o nosso conhecimento, as nossas experiências, ter um momento de troca e crescimento em conjunto. No entanto, vivemos um momento, do distanciamento social devido à pandemia e temporariamente faremos as aulas, eu e o professor Eduardo e os nossos convidados em casa, gravadas as aulas, mas que vocês participem nos comentários, tragam sugestões, contribuições, acrescentem o seu conhecimento, a sua experiência, pesquisas sobre o tema, para que nós possamos também, em outros momentos, continuar esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo, que é um conhecimento informal pelo ambiente, porque não estamos dentro de uma instituição, de uma universidade, mas que será um tempo e um momento de conhecimento acadêmico, científico, comprovado e também que permite essa troca entre nós, ok? Então, para falar sobre saúde emocional, vou trazer alguns aspectos, porque é um tema bastante complexo. Talvez a gente não consiga em uma única aula dar conta absoluta deste tema, mas quero começar com ele para depois a gente trazer outras informações que agreguem ou outras aulas que vão acrescentar e agregar e somar com o tema sobre saúde emocional. Nós falamos muito sobre saúde, toda vez que se fala em saúde, se pensa no oposto, ou na polaridade aí da doença, de um aspecto negativo, de algo que está ruim, que não está bem para esse indivíduo, e a busca pela saúde ou entendimento de saúde é tentar um tratamento ou a cura para esta condição. No entanto, a própria Organização Mundial da Saúde vem trazendo pesquisas, e isso já há mais de 20 anos, em que traz essa compreensão do ser humano ser um ser biopsicossocial. Então, nós somos um ser biológico, psicológico, social e acrescento espiritual, porque a gente sabe que para a saúde ou para a manutenção da saúde, para os aspectos de qualidade de vida, estes 4 elementos funcionam de uma maneira interligada, enraizada. E a compreensão é de que a saúde não é simplesmente a ausência da doença, mas que momentos ou quais desses aspectos pode estar afetado, não estar bem, e que precisa então de elementos, de condições para melhoria desse momento ou dessa condição aí de saúde, ou que elementos podem nos manter saudáveis, promover saúde, prevenir aspectos que nos levem ao adoecimento. Mas vou fazer o recorte então para a saúde emocional. Que aspectos ou que momentos nós temos impactos na nossa vida que colocam a nossa saúde emocional numa condição negativa, tem um impacto negativo na nossa saúde, e aí pode me gerar esse processo do adoecimento, não só nas emoções, não só na questão sentimental, mas também físico. Então, por exemplo, um desgaste ou uma situação no ambiente de trabalho que cause um desgaste, que cause um mal-estar, pode me gerar uma enxaqueca. Então, é uma condição emocional afetando o físico.
Então, como é que anda a nossa saúde emocional? Como é que anda a sua saúde? Você conhece o que impacta na sua saúde que pode te gerar mal-estar? Você conhece o que impacta na sua saúde que te gera bem-estar, que te mantém saudável, que promove saúde e previne esses impactos negativos, ou faz com que você tenha recursos ou maneiras de superar estes impactos negativos? Então, para a gente compreender quais podem ser esses impactos, nós vamos então pensar em alguns ambientes das quais nós participamos e que podem então trazer na dinâmica da vida social, do trabalho, da família, como ou que situações podem gerar então esta condição aí de um adoecimento ou um impacto negativo, ou que elementos podem trazer um impacto positivo para a nossa saúde emocional. Bom, então vou falar primeiro sobre o ambiente de trabalho, dar alguns exemplos sobre como o ambiente de trabalho impacta na nossa saúde emocional. Porque o ambiente de trabalho acaba assumindo uma função tão intensa ou significativa para a vida do adulto. Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro deste ambiente. Inclusive, as principais pesquisas em saúde emocional geralmente é realizada com trabalhadores. E para que a gente entenda melhor quais são os impactos desse contexto da tarefa, do trabalho na saúde, é com frequência que nós encontramos pesquisas realizadas ou com professores, ou com enfermeiros, com agentes de saúde. Então, na área da saúde, acaba tendo um volume muito maior de pesquisas. Por quê? Porque a condição de trabalho ou o objeto de trabalho, né, desses profissionais tem relação ou está diretamente focado no atendimento ao outro em situação de vulnerabilidade. Então, este contexto de trabalho, por si só, ele acaba trazendo um impacto muito grande para as emoções do colaborador, do funcionário ou dos profissionais ali envolvidos num atendimento. Na área da educação, né? Por isso que também acaba surgindo algumas pesquisas com educadores. Por quê? Porque a intensidade ou a quantidade de interações sociais entre o aluno e o professor também é maior, também a maior parte ou todo o trabalho dele depende desta interação. E nas relações humanas é que surgem as nossas principais emoções. A gente dificilmente encontra pesquisas, ou são poucas as pesquisas que vai para o ambiente industrial, ou para um escritório, para um ambiente, ou para empresas pequenas, para o comércio, porque a dinâmica da tarefa, a dinâmica do trabalho, por envolver, ou melhor, por não envolver a interação numa condição de vulnerabilidade, em que o outro, então vou usar o exemplo da saúde, em que o paciente já está ali debilitado, a constância desses atendimentos é que acaba exigindo do profissional maior uso também do seu controle emocional, da inteligência emocional, do autoconceito, do quanto ele também reconhece os seus próprios limites no atendimento. Diferente, por exemplo, uma pessoa ou quem está no escritório, um escritório de contabilidade, em que a quantidade de clientes que você vai atender que tem ali um problema ou que está muito sensível, que está irritado, que tem uma condição vulnerável, é
infinitamente menor, é muito pequena comparado aos profissionais da saúde. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo das pesquisas? Quando a gente tem ambientes que favorecem ou aumentam esse impacto ou que podem aumentar o impacto negativo na saúde emocional do trabalhador, a gente acaba encontrando maior volume de pesquisa. Mas não significa que todos os outros ambientes, seja na indústria, no comércio, pequena empresa, que não seja relevante. As empresas, todo o ambiente, aí é função da empresa cuidar deste ambiente para que ele seja o mais favorável possível, tá? Para oferecer as melhores condições de trabalho para que o trabalhador consiga lidar bem com esses conflitos de emoções. Porque você está bem, você está ali para socorrer o outro, mas o outro não está. Então, inevitavelmente, ele vai transferir, né, para os profissionais de saúde o seu adoecimento, o seu estresse, a sua ansiedade e tudo o mais que ele tiver das suas emoções. Então, compreender este ambiente, qual é o tipo de trabalho, quais são as condições de trabalho, qual é a cultura da organização, como que funcionam as relações entre os colegas, como é que funciona a relação com a chefia, com a hierarquia. Então, conhecer este contexto vai trazer elementos para que a gente também possa compreender melhor como anda a saúde emocional deste trabalhador. Estou falando aqui de uma forma genérica, usando inclusive, enquanto eu estou falando, estou pensando ou retomando as informações de uma pesquisa que eu li, que foi realizada, né, sobre a saúde emocional de agentes de saúde, realizada por professores do Paraná e também de Minas, e que trouxeram então essa ênfase sobre o ambiente. Até agora falei então um pouco dos impactos negativos, então o quanto esse ambiente pode gerar impactos negativos. No entanto, o ambiente também, ou a tarefa em si, o trabalho em si e a própria pessoa pode trazer impactos positivos para a sua saúde. De que maneira? Então, quando eu tenho um ambiente em que as relações são de confiança, em que eu posso ter uma relação com a minha chefia e com meus colegas agradável, de apoio, de segurança, em que eu tenho o equipamento necessário para trabalhar, em que eu tenho um espaço de diálogo, em que eu tenho intervalos sobre esse meu trabalho. E aí vou continuar aqui no exemplo do profissional da saúde. Mesmo nessa condição da tarefa em si estar tão focada, né, na condição da vulnerabilidade do outro, ainda assim eu consigo elementos que me mantenham saudáveis ou protegido para manter a minha saúde emocional, para manter o meu equilíbrio. Então eu preciso também ter bem-estar em casa, como que é o ambiente na minha família, quais são os elementos que eu, profissional, tenho para manter a minha qualidade de vida. Então, atividade física, estudos, leitura, convívio familiar, vida social. Então, esse conjunto de informações é que vai fazer com que a gente compreenda ou avalie como anda a sua saúde emocional. Do ponto de vista da psicologia, ou o papel do psicólogo, seja na clínica, se você faz a terapia, seja o profissional, e aí principalmente, né, o psicólogo organizacional, aquele que atua dentro da empresa, tem que olhar para todos esses ambientes, para todos esses aspectos da vida da pessoa, para oferecer, então, promover saúde, para identificar quais são os elementos estressores e o que eu preciso, que ações são necessárias para a gente transformar esse estresse em bem-estar, especialmente emocional,
para que a pessoa também tenha um equilíbrio, que a pessoa também tenha um momento seu de cuidado, de proteção, de prevenção da sua saúde, para prevenir, né, o mal-estar e também para promover a saúde desse trabalhador. Falei aqui um pouco do ambiente de trabalho, mas lógico, a gente estende isso para as relações, para a vida familiar, estende isso para os aspectos e para o ambiente escolar, para todas as fases da vida, seja na infância, adolescência, vida adulta, o idoso. Haverão características que devem ser, então, consideradas conforme o momento em que você está vivendo. Para finalizar ou para fechar aqui a ideia, e por isso que eu falei, é um tema complexo, é abrangente, e eu vou abordar em outros momentos sobre a saúde emocional, mas para a gente então caminhar para a finalização, o que é fundamental, ou o que eu quero chamar a atenção para o autoconhecimento. O quanto você se conhece, o quanto você conhece as suas emoções para saber identificar quais são os impactos negativos, quais são os impactos positivos e que ações você tem para melhorar a sua qualidade de vida ou para manter a sua saúde emocional. Afinal de contas, saúde não é simplesmente a ausência da doença, mas como é que eu lido com esses aspectos que podem impactar negativamente na minha saúde, mas eu tenho elementos que me permitem promover saúde. A gente tem, então, o autoconhecimento, a sua responsabilidade sobre a sua própria saúde e como é que você faz, então, para identificar. Você tem apoio dentro do seu local de trabalho, você tem um equilíbrio, uma orientação para seus filhos dentro de casa, você passa pelo processo de psicoterapia, enfim, diversos são os elementos. Mas agora eu quero te convidar, então, para a gente continuar esse bate-papo. O que você acrescenta? O que pode ser aprofundado? Traga também as suas contribuições para esta aula nos comentários, para que nós possamos continuar esse diálogo, esse debate em outro espaço, seja nas redes sociais, seja nos comentários aí do canal, em outras aulas que eu vou trazer também para vocês, para a gente poder dialogar e conversar sobre a importância da saúde emocional, ok? E quem gostou, então, dá um like, se inscreve no canal, participa, interage, porque a sua presença é fundamental para que o conhecimento realmente seja efetivo, disseminado e não haja fronteiras entre a nossa relação. Tá certo? Até a próxima aula!